Oi para você que nos acompanha pela tela da TV Câmara de São José dos Campos. Muito bom estar aqui de novo em mais um Conexão Cultura para falar de arte, cultura e criatividade, Vitor. Fala galera, tudo certinho por aí? Tudo certinho, Bruno, Tudo muito certo. Prazer de ver de novo, outra vez aqui no nosso estúdio, mais uma semana. semana. E é muito bom estar de volta e o nosso Conexão Cultura de hoje está incrível, galera. Para começar, a gente recebe aqui no estúdio a Ana Clara e a Maria Elisa, que vão conversar com a gente sobre upcycling, uma prática que está em alta no mundo da moda. E elas ainda vão dar aqueles toques para você reaproveitar aquela roupa que está parada no guarda-roupa. Para você, cinéfilo de plantão, Sessão Pipoca de hoje traz o review de Getúlio, um drama intenso que mostra os últimos dias do presidente. E para quem ama ler, tem a resenha de O Sol é para Todos. No quadro Tem na Biblioteca, um clássico que mostra pelos olhos de uma menina branca a luta do pai dela para defender um homem negro acusado injustamente. Tá bom para você? Então já se ajeita aí, fica com a gente porque o Conexão Cultura tá começando. Então começou o Conexão Cultura e sem perder tempo, bora falar com as nossas convidadas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Então primeiro a gente vai apresentar vocês, né? Quem é a Ana? Vitor e Bruno. Sim, Vitor e Bruno. E quem é a Ana e quem é a Maria? Prazer, meninos. Eu sou a Maria Elisa. Eu sou a Ana Clara. Obrigada por receberem a gente aqui hoje. Maravilha, a gente que agradece a participação de vocês. Então vamos começar, né? O que é o upcycling, né? O que é vocês mexem aí com as roupas, enfim, para reaproveitar essas roupas? O upcycling, lembra quando a gente estava na escola e a gente tem aula de sustentabilidade e aí fala lá sobre os 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar? O upcycling, ele vai tanto no reutilizar quanto no reciclar. Apesar de existir a prática de reciclagem de fibras, a maior parte das roupas descartadas não chegam a esse destino e vão parar em aterros. A ideia do upcycling é dar uma vida nova para roupas que a gente já tem em casa e que a gente não usa mais, que tá com algum defeito, que às vezes não faz mais o nosso estilo ou mesmo porque essas roupas já estão um pouco batidas. Uhum. Então a ideia é transformar as roupas que a gente já tem em peças diferentes. Uhum. Uma ideia bem legal para fazer isso é pegar 2 peças do seu guarda-roupa que não tem nada a ver uma com a outra. Então talvez uma renda e um jeans. E tentar misturar essas peças, sabe? É um bom jeito de começar, assim, para ter algo diferente no seu guarda-roupa que com certeza vai ser único. Maravilha. Meninas, a galera pode pensar, a galera lá de casa pode pensar o seguinte: mas minha roupa já tá velha, é por isso que eu quero descartar. Como é que eu vou fazer essa roupa parecer nova ao ponto de eu poder vestir e sair com ela? É possível? Com certeza. Eu acho muito legal a gente pontuar a primeira coisa. Quando a gente joga uma roupa fora, essa roupa não deixou de existir. Ela só saiu da nossa frente. Então, parte da nossa responsabilidade social com o planeta também é evitar de produzir todo esse lixo. Outra coisa, sustentabilidade não é uma questão apenas para o meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente e o nosso bolso também. Então, poxa, eu queria uma roupa super legal, super diferente. Às vezes eu não acho o que eu tô procurando nas lojas. Por que eu não posso fazer isso com uma peça nova? O upcycling, ele é justamente revitalizar essas peças. A gente pode usar, além do upcycling, técnicas de customização para pintar, para tingir, para deixar esse tecido com uma cara nova. Ou mesmo a gente pode usar já essa ideia de ser uma coisa mais batida, principalmente no jeans, eu acho que fica super legal, para fazer com que seja parte do estilo que a gente está trazendo. Lembrando que o jeans é uma das roupas que mais demoram para se decompor, né? Sim. E o jeans, ainda mais, os jeans antigos, eles eram bem mais grossos, se você for parar para reparar. Então, hoje em dia, ainda existem calças dos anos 80 que são intactas. Então, os jeans de hoje em dia, eles são mais finos. Então, dá mais para usar essa técnica de realmente, talvez, desfiar mais esse jeans para fazer um rasgo, ou terminar de rasgar, ou talvez passar algum tecido por debaixo desse rasgo, porque ele já é mais frágil, né? Então, ele acaba ficando mais batido primeiro. E essa técnica, ela consiste em, como você falou, desfiar e tal, mas ela é cortar e transformar numa outra peça, ou ela pode ser só pintar e deixar a mesma peça como se fosse uma calça? Enfim, tem vários estilos. Uma calça pode virar outra coisa, né? Ou só outra coisa, ou a calça pode ser uma calça, só que de um jeito diferente, com uma pintura diferente. A ideia de upcycling é necessariamente transformar numa peça diferente. Mas você pode customizar. Que isso sim é você transformar a calça numa outra calça. Então continua sendo uma calça, mas diferente. Mas aí já não é upcycling, é
Customização, no caso. Customização, exatamente. Maravilha, meninas. Então, bora conferir na prática como fazer upcycling. A Maria preparou uma aulinha super clara, super em detalhes aqui pra gente conferir. Vamos ver. Eu trouxe aqui para vocês hoje a ideia de um top que vai ser feito a partir de uma calça jeans que eu não uso mais. Então, é importante que essa calça, ela vista aqui na altura do meu busto, que fica em cima do seio. Essa parte vai virar um colete e vai ficar na cintura, mas ela precisa entrar depois. Para usar de molde, eu trouxe um colete que eu já tenho e eu coloquei aqui para fazer o risco, tá? Então eu marquei com giz toda a peça aqui, onde é a cava, e depois eu marquei a parte de trás também. É muito importante quando a gente for cortar tecido, que o tecido fique sempre reto. Então eu nunca vou cortar o tecido assim. Eu vou sempre cortar ele de acordo com a mesa. Outra coisa que vai ajudar bastante vocês em casa é terem uma tesoura específica para tecido. Porque se eu usar a mesma tesoura que eu estou usando para o tecido para cortar papel, eu vou perder o corte dessa tesoura. Aqui eu finalizei, cortei onde tinha as marcações e fechei com alfinete. Você em casa pode ou costurar ou manter essa estilização com os alfinetes. Para manter a vibe setentista, que ficaria esse top com decote bem abertão, eu fiz essas bolinhas aqui com tinta de tecido, que também é uma forma de estilizar a sua roupa. Olha só, muito legal, né? Parece algo legal e proveitoso de fazer, não é, Bruno? Pois é, as minhas práticas manuais ainda não dão conta, mas quem sabe a gente tenta aí fazer em casa Mas também. a gente pega uma calça ali que tá velha, enfim, que a gente já quer dar um novo sentido para ela e vamos praticar. Exatamente. Maravilha, a gente vai para um rapidinho intervalo e já a gente está de volta. Estamos de volta e agora a gente vai falar de história brasileira. É isso mesmo, Bruno? É isso, Vitor. Aqui no Sessão Pipoca a gente vai falar sobre um filme de um grande momento da história do Brasil, que foi a morte do presidente Getúlio Vargas. A obra, o filme Getúlio, né, mostra o lado mais obscuro e silencioso do final do governo de uma das figuras mais marcantes e controversas da política brasileira. Fala pessoal, como vocês estão? Começando mais um Sessão Pipoca, continuando com as nossas dicas de cinema nacional aqui na TV Câmara. E o filme da vez mergulha em um dos inúmeros momentos marcantes da política brasileira. Eu acuso um só homem pelo assassinato do major da Aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Este homem é o presidente da República, Getúlio Vargas. O filme Getúlio, de 2014, tem direção de João Jardim e reconstrói os últimos dias de vida de Getúlio Vargas, presidente do Brasil, até agosto de 1954. O longa se passa no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde Getúlio enfrenta uma crise política profunda, sob pressão dos militares e opositores. Crise essa que é agravada após o atentado planejado pelo chefe da guarda pessoal do presidente, Gregório Fortunato, e que feriu o jornalista e político Carlos Lacerda e matou o major aviador Rubens Vaz. Nas cenas, a produção reconstrói uma atmosfera de suspense e tensão, como se o espectador vivesse ali no local cada movimento dos bastidores do poder. Esse tiro dado no pé do Lacerda atingiu as costas do meu governo. O presidente é culpado. Diante de nossas provas. É necessário deixar bem claro que o governo não tem nada a ver com isso. E pode prender qualquer pessoa deste palácio que esteja envolvida no crime. Além de Tony Ramos no papel principal, o filme conta ainda com Alexandre Borges, Drica Moraes, Alexandre Nero, Daniel Dantas, entre outros grandes atores. Estão usando o Gregório para dar um golpe. Seus amigos te abandonaram. Foram eles. Isso que você está falando muda tudo. Como é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim? Getúlio não está envolvido nesse crime. Eu não vou trair o presidente. Ou se eu traio o presidente,
ou se eu traio o seu país. Para quem se interessa pela história do Brasil, o filme Getúlio mostra que a política é feita principalmente de conflitos humanos, dilemas e destinos. E é possível encontrar esse longa-metragem em uma plataforma de streaming. Essa foi a dica de hoje. Eu volto semana que vem. Bom divertimento para você e até a próxima! Muito bom, eu já assisti e vale muito a pena. E sabe mais o que vale a pena? A gente aproveitar esse tempo aqui de resto de bloco para a gente falar com a Maria e com a Ana mais sobre upcycling. Meninas, essa moda do upcycling nasceu mais ou menos ali pela década dos anos 90, né? E aí chega os anos 2000, tudo tá liberado na moda, né? O que vocês trazem de lá para cá? Como que essa tendência do upcycling se reinventou? Tipo, é possível a gente ir adaptando os conceitos da moda conforme eles vão passando pro upcycling? Com certeza. Eu acho que a gente entende que a moda, primeiramente, ela é cíclica. Então, tudo que já foi moda numa época, ela passa a ser moda de novo. Moda na matemática é aquilo que aparece mais, né? Então, a gente entende que existe a tendência, que é aquilo que vai se tornar moda, vai se tornar popular, e a moda de fato. O upcycling, ele tem ressurgido tanto por essa questão da ciclicidade, quanto pela ideia de que é necessário que a gente saiba reaproveitar, sabe? Com os movimentos acerca da sustentabilidade ganhando cada vez mais espaço nas mídias, essas modas também ressurgem e é interessante a gente saber olhar para o nosso guarda-roupa com novos ares para que a gente não precise comprar roupas, a gente possa manter aquilo que a gente já tem com uma cara nova. E quem quiser estar com uma roupa, né, no fundo do armário, para fazer esse upcycling, de onde pode tirar essas ideias, né? De como recortar, ou o que vestir, ou como transformar uma calça numa outra coisa? Eu acho que hoje em dia é bem mais fácil de você encontrar em todas as redes, tanto em TikTok, Instagram, mas no Pinterest é um lugar bem bom para tirar essas ideias. Se você pesquisar mesmo upcycling com qualquer coisa, eles vão te dar ideias. Então, por exemplo, transformar um blazer de tecido cotelê, que é um veludinho, numa bolsa. Uns tempos atrás a gente fez isso. Era um blazer que a manga já estava mais judiadinha, mas o tecido inteiro estava perfeito. Então, você desmancha esse blazer, a costura, e o tecido está perfeito. Então, você consegue fazer uma bolsa, ou às vezes algum acessório de cabeça. Então, no Pinterest é o lugar que você acha mais fácil, mas são imagens. Vídeos é mais fácil usar o TikTok mesmo. E meninas, a gente fala do upcycling, mas pelo que eu percebo, são mais as produtoras independentes que acabam se jogando nesse universo, né? As grandes marcas ainda não colocaram nas araras coisas acessíveis para as pessoas, né? Com essa questão do upcycling. O que está faltando para essa moda expandir? Algumas marcas de fast fashion têm colocado em coleções mais novas, principalmente de calça jeans, que você falou, calças com alguns recortes diferentes que misturam mais de um tecido e que remetem ao upcycling, mas para elas terem o trabalho de procurarem essas roupas, às vezes elas acreditam que não vale a pena, entendeu? Por uma questão logística. Então eles preferem comprar tecido novo para fazer essa peça que tem a vibe do upcycling, mas que não é feita a partir disso. Então, eu acredito que é necessário que exista aí parceria entre essas grandes marcas com coletores de resíduos, porque a maior parte das roupas, infelizmente, vai parar em aterro. Para que eles possam fazer esse trabalho parceiro, sabe? Tem algumas ONGs também que fazem esse tipo de trabalho. Eu acredito que seria uma sugestão interessante para as marcas, para que elas possam reutilizar tecidos que já existem. E até as grandes marcas que produzem o próprio tecido, por exemplo, uma estampa específica daquela loja, eles não usam todo esse tecido. Então, hoje em dia já tem lojas que vendem meio que o resto do rolo daquele tecido daquela loja. Você consegue pagar um pouco mais barato e ele não é descartado, que é bem legal também. Chique. Maravilha. A gente vai agora ver mais uma dica aí para você reaproveitar aquela peça que está esquecida no seu guarda-roupa. Então fica ligado aí para aprender um pouquinho mais sobre upcycling. Para uma opção mais formal, a gente trouxe essa calça de alfaiataria. A ideia para a customização dessa calça é fazer um top. Ele é bem mais simples do que o coletinho
e você consegue fazer com qualquer calça, jeans, de alfaiataria, um tecido fluido, é bem facinho. Vou mostrar para vocês. Basicamente, é só fazer um corte reto, porque como ele é um top mais faixa, o corte é bem mais simples. Então, eu vou fazer para vocês. Essa opção é bem legal também, porque se você olhar, ela ficou uma micro, mas fica parecendo uma saia. Então, talvez em calças masculinas, com tamanhos maiores, você consiga fazer uma saia para você, mas fica um topinho. Então, ele fica bem legal. Depois do programa de hoje, então, Vitor, o pessoal vai sair com um guarda-roupa novo, ou melhor, renovado ou reciclado. É isso mesmo, eu já gosto de mexer na disposição dos móveis em casa, no cabelo, agora eu vou mexer na roupa também. Seu cabelo, que diga, está mais comportado dessa vez. Vai ficar por assim um tempinho. Beleza, então. Então a gente vai para mais um intervalo, já a gente volta com mais Conexão Cultura. Fique ligado. Voltamos e agora é hora de dica de leitura. A dica de hoje, Bruno, é um clássico da literatura norte-americana escrita por Harper Lee. O livro O Sol é para Todos conta a história de uma menina branca que vê seu pai, um advogado, arriscar tudo para defender um homem negro acusado injustamente. E o melhor, esse livro tem na biblioteca. Vamos lá conferir. Você provavelmente já ouviu falar de Macunaíma, O Cortiço, Dom Casmurro, leituras que são praticamente obrigatórias para quem vai prestar vestibular aqui no Brasil. Mas você já parou para pensar quais são os livros que estudantes de outros países utilizam para entrar nas suas universidades? Pois bem, esse livrinho aqui, O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee, é um dos livros mais usados pelos estudantes lá nos Estados Unidos e continua sendo um dos títulos mais debatidos há décadas. Quer saber um pouquinho mais sobre o que ele fala? Fica aqui com a gente, porque esse livro tem na biblioteca. Escrita por Harper Lee em 1960, a história se passa no sul dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. É através do olhar da pequena Scout Finch que acompanhamos o cotidiano do seu pai, Atticus Finch, um advogado respeitado que decidiu defender um homem negro acusado de cometer um estupro. Um ato de coragem que coloca toda a família no centro de uma enorme tensão. A família Finch é um retrato muito interessante para a época em que o livro é contado. Um pai solteiro, educando 2 filhos sozinho, algo que soava muito estranho para as pessoas daquele momento. É quase como um fracasso familiar. Essa família tinha dentro de casa a figura de uma babá, empregada, governanta, uma mulher negra que foi criando as crianças desde pequenas porque a mãe delas havia falecido. E o pai, ele vivia trabalhando muito. Então a figura dessa outra personagem, a Calpurnia, é muito interessante aqui na obra, também para a gente poder entender as relações familiares que se estabeleciam na década de 30 nos Estados Unidos, em regiões como Alabama. E surge também uma outra figura importante aqui para discutir essa questão dos preconceitos, que é a tia Alexandra, a irmã do Atticus, que em certa medida acaba indo morar com o irmão, ela se oferece de pronto para ir morar com o irmão, porque ela considerava que os modos, os hábitos das crianças estavam sendo muito fora daquilo que se considerava aceitável para a classe social em que eles viviam. E ela vai se deslocar para cuidar principalmente da menina, da Scout, porque ela tivesse modos de menina, entre aspas, e mostra aqui um preconceito muito forte também com um pai solteiro, né, viúvo, que havia perdido a sua esposa e que tinha que cuidar, dar conta de trabalhar e cuidar dos filhos sozinho. Só que esse sozinho também é bem entre aspas, porque ele tinha uma figura feminina dentro de casa, que é justamente a Calpurnia. Essa mulher negra que desde que eles eram pequenos, o Jim e a Scout, cuidava deles como se fossem filhos. Só que isso não era aceito pela sociedade. Então a figura da mulher, a figura da pessoa capaz de alçar essas crianças a uma condição de sociabilidade no meio em que eles viviam, daquelas famílias tradicionais, brancas, e que tinham posses lá na região
de Macomb, em Alabama, teria que ser a figura de uma mulher branca. O livro foi escrito em um momento em que os Estados Unidos estavam se transformando. A década de 1960 foi marcada pela luta por mais direitos civis, com milhões de pessoas protestando contra o racismo e a segregação. Foi em 63, por exemplo, que aconteceu o famoso discurso I Have a Dream, de Martin Luther King. E, ao mesmo tempo, surgia a contracultura, com jovens questionando valores antigos e buscando um novo jeito de viver e pensar. Conforme a história vai acontecendo, os irmãos Scott e Jane vão entendendo o que é ser uma pessoa justa, o que é se colocar no lugar dos outros, mas é a partir também dessa observação que eles percebem que atitudes como o preconceito racial ainda falam mais alto na sociedade. O livro ganhou o Prêmio Pulitzer de 1961 e é considerado um clássico moderno da literatura americana. Em 1962, foi adaptado para o cinema com Gregory Peck ganhando o Oscar de melhor ator interpretando Atticus Finch. A história teve uma continuação publicada depois em 2015. O livro Vá, Coloque um Vigia, em inglês Go Set a Watchman, é ambientado 20 anos depois, com Scott já adulta. Mas o curioso é que essa parte da narrativa foi escrita por Harper Lee antes de O Sol é para Todos. Esse livro ele surpreende pela atualidade do seu assunto. Contudo, O Sol é para Todos, ele tem gerado críticas e até mesmo censura nos distritos escolares dos Estados Unidos. Alguns professores defendem que ele tem uma linguagem direta demais, obscena demais, inclusive deixa os alunos desconfortáveis para falar desse assunto. Nas redes sociais, professores e usuários do Twitter lamentaram que um país que sofre com o racismo não discuta o assunto nas escolas. Nós precisamos de mais discussões desconfortáveis, disse um jovem. Nós estamos colaborando para formar crianças intolerantes, postou o outro. O Sol é para Todos é um livro que nos faz parar para pensar sobre o que é ser justo, o que é ser humano. É um livro que nos faz olhar o outro com empatia, mesmo quando o mundo parece estar olhando na direção ao contrário. Se você acha que essa deve ser a sua próxima leitura, que tal fazer a sua carteirinha? É super simples. É só levar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência, ela sai na hora. E se você for menor de 16 anos, não esquece. Você precisa estar acompanhado do responsável, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Ótima dica de leitura, então a gente volta aqui para o nosso papo. Meninas, a gente está chegando no final do nosso papo, né? Vocês têm uma calça também aqui que trouxeram para a gente para mostrar, né? Que vocês fizeram. Mostra aí mostrar? Um pouquinho do que vocês fizeram também. De um lado aí, me ajuda. Obrigada. Essa calça, ela foi uma encomenda que um colega nosso pediu. Ela era uma calça skinny, que é um modelo que hoje em dia nem todo mundo curte mais. E a gente transformou ela numa calça bag a partir de uma customização aqui, ó, na lateral dela, que fez com que ela mudasse a modelagem. E aí a gente fez esse trabalho de customização com pintura atrás e na frente, para ela ficar mais estilizada. Ficou chique demais. E tem um coletinho aqui também? Isso, aqui é um topzinho, ele foi feito a partir de gravatas. Todas as gravatas foram garimpadas, então são tecidos que são gravatas que não necessariamente iam ser usadas mais, né? Eu acho que a gente achou essas gravatas num bazar e aí a gente usou como modelagem uma roupinha que a gente já tinha. É importante para te fazer os moldes que a roupa seja de um tecido que seja plano, parecido com o tecido que a gente já tem, para transformar numa blusinha. E ficou incrível, parabéns demais para vocês. Obrigada. Meninas, a gente agradece demais a presença de vocês aqui no Conexão Cultura. Tendo coisa nova, vocês avisam para voltar, tá? Pode deixar, muito obrigada. Obrigada. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui do programa. E, Vitor, eu gostei muito do programa. Eu gostei também. Vamos praticar? Vamos criar alguma coisa? Vamos praticar. A gente pode utilizar gravatas também. Eu não tenho no gravata. seu casamento, inclusive. Tá um pouquinho longe, mas tudo bem. A gente vai chegando aqui no final do nosso Conexão Cultura. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora. E se você quiser rever, ver, compartilhar, só buscar lá no YouTube, @TV Câmara SJC. Tem entrevista, reportagem, muita coisa legal, não só de cultura, tem esportes também. Tudo aqui, toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos. Com acessibilidade. Com acessibilidade, muito importante.
Isso. Então semana que vem a gente volta com mais cultura aqui no Conexão Cultura. Tchau, tchau.